Espero que esteja gravando. Então, vamos. É exatamente sobre a aterosclerose, né, que veio essa questão das doenças cardiovasculares, mas eles estavam estudando exatamente essas placas de gordura aqui, ó. E aí eles conseguiram observar nessas placas de gordura alguns micro-organismos que tem na nossa microbiota. Então, relacionando esses micro-organismos com essa doença. E é muito engraçado, gente. Por quê? Porque eles viram DNA de bactérias bucais nessas placas de ateroma. Olha que coisa mais interessante. Os principais micro-organismos não mudam muito, tá vendo? Ó, são esses daqui também, ó. Fusobacterium tá em todas, a gengivales, são as espécies que são as mais encontradas nessas doenças cardiovasculares. E o que já foi bem determinado sobre isso, gente? Como é que é o passo a passo? Ó, que as bactérias periodontais se disseminam para os tecidos vasculares sistêmicos, tá? Depois, ó, elas são encontradas nos tecidos afetados, elas vivem nesses tecidos afetados, ou seja, elas conseguem se reproduzir, vão se multiplicando e vão fazendo aquele ciclo de vida deles, todos desses tecidos afetados, elas podem induzir aterosclerose em modelos animais. Então, já foi confirmado em modelos animais, em animais de laboratório, que esses micro-organismos, uma vez encontrado em placas, nesses ateromas ou em células cardiovasculares, que eles induzem a aterosclerose em modelos animais, tá, gente? Já foi confirmado. Eles viram também, ó, que bactérias mutantes não invasivas são menos patogênicas do que as amostras parentais. Então, eles conseguiram, em laboratório, fazer com que essas bactérias não sejam tão invasivas. E aí eles viram que essas daí eles são menos patogênicas do que as nossas, naturalmente, tá? E uma coisa que é muito legal, gente, olha só, a melhora clínica e microbiológica do estado periodontal, ou seja, se você melhora, se você trata essa periodontite, está associada à redução da progressão da aterosclerose. Olha que coisa mais, até costumo brincar, coisa mais legal, né? É bem interessante isso. Então, uma vez que você vai lá no dentista, que você trata aquela doença periodontal, que você reduz aquela carga microbiana, diretamente fica relacionada com a redução da progressão da aterosclerose. É muito legal isso aí, ó. E a terapia periodontal reduz a inflamação sistêmica, lógico, porque se você diminui aqueles micro-organismos ali que estão causando uma periodontite, você logo melhora a função endotelial dos vasos sanguíneos. Então, ó, olha o esqueminha aqui. Então, quem tem periodontite, tá? Então, tem ali, próximo ali naquela parte da mucosa, ali na boca, você tem ali, então, processos inflamatórios acontecendo, você tem micro-organismos ali, então os mediadores da inflamação ficam no seu sangue, esse excesso de mediadores, gente, eles causam processo inflamatório. Quanto mais processo inflamatório você tem, mais mediadores, e o LDL, que é uma lipoproteína, vocês lembram disso, lá de bioquímica? É uma lipoproteína que transporta o colesterol, tá? E aí você acaba tendo um processo inflamatório intenso, uma maior produção desse LDL, ele acaba aumentando ali, e com isso, gente, você pode ter uma aterosclerose acentuada. Aí, quanto maior essa aterosclerose, mais placas de gordura a gente tem ali no vaso sanguíneo, o que pode causar problemas sérios, né, que é essa aterosclerose. Então, é bem legal, gente. Olha como é que mistura tudo. Uma coisa que você tem lá na sua boca, causando um problema lá no coração. Tá? Então, isso eu achei bem legal. Esse esquema aqui, gente, eu achei bem legal também. Tá? Que é essa parte aqui mostrando, tá vendo o colesterol, né, da aterosclerose, misturando isso aqui. É bem interessante isso, né, gente? Aí agora uma outra doença. A gente pula de doença assim, igual tá pulando de slide. Vamos pulando doença, vamos lá. A outra que a gente vê é a artrite. A artrite, gente, é uma doença autoimune, é muito triste porque, como qualquer doença autoimune, ela está diretamente ligada com o nosso sistema imunológico, e aí todo o tratamento é muito ruim, porque tem que tomar medicamento para diminuir o seu sistema imunológico. Então a gente acaba ficando mais debilitado, né? Causando muitos problemas.
Ele está relacionado diretamente a danos na cartilagem e ao osso. Então, a gente tem pessoas aí que a gente conhece que tem artrite, que a mão fica toda torta, né? Sente muitas dores. E aí você pode me perguntar assim, Natália, eu não acredito que a artrite está relacionada com essa questão também dos micro-organismos da boca. Aí a gente tem alguns ensaios, alguns estudos clínicos que têm relacionado a artrite com doenças periodontais crônicas. Aí não é uma simples doença periodontal, é mais uma periodontal, doenças periodontais crônicas. E o que foi visto, o que já foi trabalhado hoje em dia, é o quê? Que o tratamento dessas infecções periodontais reduz a gravidade da artrite, porque lembrando que a artrite, gente, ela não tem cura, né? Ela tem um tratamento. Então, uma vez que você trata essas infecções periodontais, reduz a gravidade. Então, diminui aquele processo inflamatório e aí dá uma sobrevida, uma qualidade de vida para aquele paciente melhor. Tá? Então, o que hoje em dia alguns autores, alguns cientistas sugerem é que as doenças periodontais, eles são um fator para início e manutenção da resposta inflamatória autoimune. Então, uma vez que você melhora essa doença periodontal, você reduz o processo inflamatório, reduzindo o processo inflamatório, você reduz aqueles sintomas daquela artrite. Então, você dá uma sobrevida melhor para aquele paciente. Também já foi encontrado DNA de bactérias periodontais, também já foram detectados no fluido sinovial desses pacientes. Repara que os micro-organismos são basicamente os mesmos, né? E olha que legal, ó, a descoberta de DNA de bactérias bucais no líquido sinovial sugere a possibilidade de translocação de micro-organismos da cavidade bucal para a sinóvia, né, que é esse líquido sinovial que está envolvido diretamente com quem tem artrite. Então, repare, gente, que para todos esses que eu estou mostrando para vocês, com exceção da aterosclerose, né, que já é o mais trabalhado, mais falado, todos eles têm uma correlação. Mas já são coisas que a gente tem que colocar na cabeça e já ir começando a pensar. Então, você tem lá um paciente que ele te procura, você vai fazer uma anamnese e aí você pergunta e ele vai te falar, olha, eu tenho doenças cardiovasculares, eu tenho doença de Crohn, que a gente vai falar daqui a pouco sobre essas doenças intestinais, ou eu tenho artrite. Aí você, opa, você mesmo, numa anamnese com esse paciente, ele só de te falar que ele tem alguma dessas doenças, você já vai com mais cuidado, com mais atenção, observar a boca daquele paciente, falar com ele sobre essas doenças periodontais, sobre cárie, para evitar que o negócio possa piorar para ele. E aí, gente, qualquer sobrevida, qualquer ajuda que você dê para um paciente nesse, é uma beleza, né? Outra doença aí, gente, são as doenças inflamatórias intestinais. Hoje em dia, tem muito pesquisador, não sei se vocês já ouviram falar isso, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Não sei se vocês já ouviram falar, tem até livro, tá, sobre isso. Então, nós temos, né, uma microbiota intestinal riquíssima. E a gente tem que conservar essa microbiota, a gente tem que melhorar isso daí. E existem pessoas que têm doenças seríssimas intestinais. Então, tem colite, tem doença de Crohn, tem um monte de intolerância, tem um monte de alergia, né? E isso é muito ruim, porque ela não consegue. Imagina, gente, tudo que a gente se alimenta, ele vai ser digerido no intestino. Né? Tudo, 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 tudo. A gente pode ter boca, pode ter estômago, que ajuda na digestão de outros compostos, né? De outros alimentos. Mas o processo digestivo, digestório, né, o processo mesmo de absorção é todo no intestino. E aí você tem esses micro-organismos naturais para conseguir esse processo. E quando você tem uma doença inflamatória no intestino, aí o negócio fica meio danado, porque você não tem absorção, você não tem você não tem uma vida, né? Como é que a gente pode falar? Tão tranquila assim, né? A gente tem um grande problema com isso, e aí tem alguns estudos que estão tentando, né, relacionar isso aí. Então, o que foi visto já hoje em dia? Lembrando que a gente naturalmente tem micro-organismos no nosso intestino, mas lembra naquela aula lá principalmente bactérias, fungo a gente também falou, que existem aqueles micro-organismos que colonizam, que vivem naturalmente naquele ambiente, e existem aqueles que eles são exógenos, são estranhos. Então, o que foi visto? Que em pessoas que têm essas doenças inflamatórias gastrointestinais, doenças crônicas intestinais, eles acharam micro-organismos bucais.
Então, eles encontraram a Fusobacterium nucleatum, a Campylobacter, tá vendo? Então, são micro-organismos que não residem no intestino. Olha que a gente tem aquele mundo de micro-organismo lá. Então, já foi visto que para essas pessoas que têm essas doenças inflamatórias intestinais, elas encontram essas bactérias bucais. Aí você pode chegar para mim, Natália, mas resolve tudo se eu eliminar essas bactérias? Não, quem dera se resolvesse. Mas se você tem um paciente que chega para você e fala, eu tenho doença de Crohn, eu tenho intolerância, eu tenho isso, já é um indício que ele pode ter uma doença periodontal, e aí você observa com carinho tudo ali, porque diminuindo o processo inflamatório, diminuindo a incidência desses micro-organismos, pode reduzir um processo inflamatório, tá? E qualquer parte do corpo. Aí o que a gente viu, ó, amostras invasivas dessas bactérias foram isoladas de biópsias de tecidos intestinais inflamados, coletado nesses pacientes com doenças, né, no trato gastrointestinal. E o que foi comprovado, gente, que a Campylobacter não foi detectada em pacientes saudáveis. Olha que legal. Porém, os indivíduos, né, que tiveram essas bactérias tinham uma incidência significativamente maior dessas doenças inflamatórias intestinais quando comparado àqueles sem a doença. Então, são estudos, por isso que eles compararam, eles correlacionaram. Então, a gente não tem esses micro-organismos lá no nosso intestino, naturalmente a gente não tem. E por coincidência, digamos assim, pessoas que têm esses problemas gastrointestinais, inflamatórios, eles acabam tendo esses micro-organismos lá. Então, se você trata isso aí na boca daquele paciente, você já reduz esse processo inflamatório lá no intestino. Ok, gente? Aí aqui, ó, além das próprias consequências inflamatórias na vida dos pacientes, né? Essas doenças inflamatórias intestinais, elas têm sido diretamente envolvidas como risco para um câncer de colo retal. E o que eles conseguiram observar é que em pessoas que têm esses carcinomas, eles têm um elevado, bem significativo do Fusobacterium nucleatum, que é uma bactéria normal, tá, gente? Lá do biofilme bucal. E a abundância da Fusobacterium no câncer do colo retal foi positivamente associada à metástase ganglionar, dado confirmado por estudo subsequente, né, de que Fusobacterium foram encontrados em amostra do câncer do colo retal. Então, ó, tá vendo aqui, ó, mais uma vez a figurinha, ó. Aqui uma doença periodontal, entrou então, esses micro-organismos tiveram acesso àquele vaso sanguíneo, eles conseguiram se disseminar lá para o trato gastrointestinal e lá ele pode ter levado essas doenças inflamatórias intestinais, tá? E, infelizmente, foram encontrados, né, números elevados, concentrações elevadas desses micro-organismos em pacientes que têm um câncer do colo retal, causando metástase. Então, é bem interessante esses estudos, porque às vezes você pensa assim, ah, não tem nada a ver. Tem. Então, são coisas... E aí, a gente pensa, um paciente que tem câncer, o tratamento desse paciente, o tratamento dele vai ficando com o sistema imunológico cada vez mais debilitado. Então, o uso de muito medicamento e o cuidado que tem que ter com esses pacientes. Por quê? Porque, às vezes, não vai... Né, o simples fato dele ir a um dentista e melhorar a boca, né, o cuidado com a higiene bucal, não quer dizer que ele vai se tratar daquilo, não vai se curar, mas pelo menos diminui o processo inflamatório. Qualquer diminuição naquilo ali já é um ponto positivo para ele. Então tem que ser um tratamento alinhado, tudo em conjunto para ajudar esse paciente. Aí a próxima doença, infecções respiratórias. É aquilo que eu falei no comecinho da aula, a gente tem que pensar, gente, que o nosso sistema respiratório, anatomicamente, ele é bem próximo, né, da boca. Então, só pelo simples de você aspirar esse micro-organismo, eu acho que uma das maneiras mais fáceis que a gente tem são as doenças respiratórias com a microbiota oral, tá? E as doenças respiratórias, gente, olha, são responsáveis por um número significativo de morte em seres humanos. Agora, então, que esses números vão lá para cima, né, por causa da Covid aí. Então, agora vai subir tudo. É o que a gente tem observado, né? O tanto de pessoa, né? Infelizmente, está acontecendo aí, muita gente morrendo. E aí, o que a gente vê, ó, diversas evidências sugerem que doenças bucais, particularmente nessas periodontais,
podem influir no curso de infecções respiratórias, como a pneumonia bacteriana, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá? A maioria delas é porque a gente aspira esses micro-organismos, então eles podem chegar até o pulmão, causando um problema. Os nossos dentes podem servir como reservatório para isso daí, tá? E lembra, gente, que na nossa boca, como forma um biofilme, né? Vai formando esse biofilmezinho aqui, lembra que às vezes aquele micro-organismo não tem capacidade de aderir no seu dente, mas ele pode ter capacidade de se aderir a outros micro-organismos. Então, quando ele só vai aderindo, uma vez que ele já está em boa quantidade, você aspirando, ele pode atingir o pulmão ou o trato superior, né? O trato respiratório superior ou inferior, e pode causar um problema ali naquele paciente. Tá? A parte da boca com o respiratório é absurdamente relacionada. Tanto que agora, para a COVID, a gente observa muito isso. A questão do uso da máscara, né? Da gente colocar a mão na boca, está diretamente relacionado a isso daí. Aqui, ó, as principais espécies bacterianas envolvidas, né, nesse processo de pneumonia são essas aqui. Repara, gente, que são basicamente os mesmos micro-organismos. Muda um ou outro, mas são basicamente as mesmas bactérias. Ó, só de nome bonito, só tem nome bonito. Tá? Ó, mostrando aqui, ó, Streptococcus, tá? E aí mostram, alguns estudos mostram que espécies recuperadas do biofilme bucal, como Staphylococcus aureus e Pseudomonas, espécies desse gênero aqui, são semelhantes aos isolados recuperados de sítio traqueobrônquico no mesmo paciente. Outra coisa também com infecção respiratória, né? É quando você vai entubar um paciente, e aí nesse processo você pode levar esses micro-organismos para lá também. Aí aqui é a figurinha, ó. Então aqui a infecção no dente pode causar um processo inflamatório, e aí excesso desses mediadores inflamatórios pode desencadear, né, problemas pelo seu corpo inteiro, como você pode ter esses micro-organismos ali que atingem a corrente sanguínea e pode se alojar em qualquer parte do seu corpo. No caso das infecções respiratórias, a maior parte deles são aspiradas. Aí vai lá para o pulmão e podem causar um dano pulmonar. A outra que a gente fala é a doença de Alzheimer. Tá? Eu não sei se vocês já chegaram a ler sobre ela, sobre essa correlação. Essa daqui é muito triste, né? Porque é uma doença neurodegenerativa. Ela aumenta com a idade, com o passar dos anos, isso vai aumentando. Tem alguns dados que têm relacionado a doença de Alzheimer com a genética, com fatores genéticos. Mas o que a gente observa quem tem doença de Alzheimer? Eles têm uma resposta inflamatória muito intensa. Então, mais uma vez, eles têm a resposta inflamatória intensa. E a resposta inflamatória intensa parte para o sistema nervoso central, né? Causando o problema da doença neurodegenerativa, né? Do mal de Alzheimer. Então, se você tem uma doença periodontal que pode causar uma doença, um processo inflamatório intenso, ele pode desencadear a essa, né, a essa doença, da doença de Alzheimer. Então, o que eles já observaram também? Ó, espiroquetas, né, algumas bactérias, aquelas espiroquetas, aquelas que parecem uma espiral do caderno, e treponema são bactérias isoladas com frequência em pacientes com as doenças periodontais moderadas a grave, e essas mesmas bactérias também são encontradas com o paciente com a doença de Alzheimer. Então, sugerindo que essas bactérias, elas podem invadir o cérebro pela circulação sistêmica, e também há estudos relacionando o processo inflamatório entre as doenças periodontais e a doença de Alzheimer. Só que, mais uma vez, na literatura não existem estudos experimentais ou clínicos que tenham relacionado diretamente essas duas doenças. Mas já foi encontrado tanto bactérias periodontais em pessoas com doença de Alzheimer, como esse processo inflamatório. Mas ainda são estudos que estão vindo pela frente. Tá? Mas, de qualquer maneira, não custa a gente falar o cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes. E o últimozinho aí, vocês já devem ter falado, porque essa parte aqui é bem conhecida, na verdade, é o nascimento de um bebê prematuro e baixo peso. Né? Tanto que fala que as gestantes, elas devem, tem muita gestante que não vai, mas a gestante, ela deve sim, durante o pré-natal dela, fazer uma consulta com o dentista,
porque já está diretamente relacionado, definido, que esses micro-organismos na mucosa oral dessa mulher podem sim atingir a corrente sanguínea e até o líquido amniótico e lá desenvolver um processo inflamatório intenso que pode levar ao parto prematuro ou aquela criança nascer com baixo peso. O parto prematuro é considerado para aquela mulher, né, que tem um bebê antes da 37ª semana. Então, se ela teve bebê com 36 semanas, é um parto prematuro, né, não pode. E com baixo peso, é uma criança com menos de 2,5 kg. Então, já foi associado, né, esses fenômenos. O ideal é que essa mulher... E fora, gente, que na gravidez a mulher também tem outros problemas, né, a questão do cálcio. Então, o ideal é que ela procure mesmo, né, um dentista para poder ver, para poder avaliar como é que estão os dentes, né, nesse período, se não está com nenhum micro-organismo ali, para evitar que atinja a corrente sanguínea, vá lá no líquido amniótico e cause algum probleminha para aquele bebê. Existem outros trabalhos, bastante trabalhos até que falam essa questão do nascimento do bebê prematuro. Já foi visto muito em abortos, né, ali na placenta, a presença dessas bactérias bucais na placenta, tá? Já foi bem observado isso aí. São estudos bem bacanas que, para quem gosta, gente, vale a pena depois dar uma lidinha. Ok? Tudo bem. Aqui foram algumas que eu coloquei, tá, gente? Eu não coloquei todas. Existem, assim, um monte de doenças que eles fazem a correlação dessas doenças ao longo do nosso corpo que estão relacionadas com doenças periodontais, com cárie ou com simplesmente o biofilme que tem na nossa boca. Então, se eu fosse resumir essa primeira parte da nossa aula, era simplesmente falar que essa microbiota oral que a gente tem, ela pode, claro, se tornar um problema para a gente, uma vez que ela pode atingir a nossa corrente sanguínea e se manifestar, né, se espalhar para qualquer parte do seu corpo, o que pode levar a um processo, alguma doença para você, ou esses micro-organismos na sua boca, eles podem desenvolver um processo inflamatório, que é normal, isso é natural. Mas esse processo inflamatório pode ser tão intenso que pode gerar algum problema grave para você. E aí pode ser para qualquer parte do seu corpo, para qualquer órgão, coração, cérebro, intestino, para as mulheres grávidas. Então, existem vários, hoje em dia, estudos tentando correlacionar. Aí você fala assim, Natália, mas e o que eu vou ter que arrumar nisso tudo? O que você vai ter que fazer é uma anamnese bem legal com o seu paciente, sem ter pressa, sem, né? Ver o que esse paciente tem, as doenças, as comorbidades que esse paciente tem e fazer um trabalho bem bacana nele. Tentar tirar o máximo, conversar a questão da escovação, desse cuidado que ele tem que ter, porque ele pode, né, como qualquer outra pessoa, pode desenvolver essas doenças aí. Ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Foi tranquilo? Foi? Então, peraí. Então eu vou parar aqui de novo, interromper, porque a aula vai acabar de novo. Esses 40 minutos passam voando, que eu nunca vi assim. E aí a gente encerra e volta aqui de novo para a gente terminar. Tem mais um pouquinho de doença para a gente conversar, mas está terminando, tá, gente? Está acabando. Então eu vou encerrar aqui para a gente voltar.